quero falar sobre um tema, deixa eu achar aqui, deixa eu ver aonde eu coloquei. Eu quero Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Vamos ler? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram uma certa distância. E gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Repete comigo: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Quando nós observamos esse texto bíblico, ele fala de uma grande realidade, não somente nos tempos de Jesus, como nos dias de hoje. É tão atual para aqueles tempos quanto é atual para os dias de hoje. Há muitas pessoas que têm muita humildade para pedir a ajuda a Deus, para pedir o socorro para Deus, para clamar pela misericórdia de Deus, mas não tem humildade para voltar e agradecer e não esquecer do bem que Deus lhe fez. Sim ou não? Um dos maiores cânceres que tem dentro das famílias é um câncer. No casamento é um câncer. Quantas são as mulheres que dedicam a sua juventude, que trabalham, muitas vezes limpando casa dos outros para pagar estudo para o marido, e quando ele cresce, que se transforma num advogado, que cresce, que se transforma num empresário de sucesso, quantas são as mulheres que são trocadas? Quem já viu isso? Quem já viu isso? Quantas são as mulheres que são trocadas, são deixadas de lado, e isso traz para a família uma degradação, uma destruição, os filhos são afetados, a pessoa entra em depressão, e muitas vezes não consegue nem se levantar mais. Dentro de igrejas, quantas são as pessoas que se achegam a Deus, que são curadas por Ele, que são libertas por Ele, e quando Deus espera que venha a gratidão, simplesmente se vão pelo caminho e esquecem do bem que receberam. E veja, existe uma lei na gratidão, existe um princípio na gratidão, porque se você simplesmente recebe um milagre, recebe uma cura, recebe uma libertação, recebe uma ajuda, um amigo que te socorreu, não vamos tratar somente de coisas espirituais, mas ao longo da nossa vida, existem pessoas que nos ajudaram e há certo tempo foram literalmente uma salvação para a nossa vida, sim ou não? Sim ou não? E uma pessoa pode ser uma salvação num tempo da nossa vida e daqui a pouco virar uma tribulação na nossa vida, pode não? Sim, sim. Como que nós vamos conseguir perdoar essa pessoa?
Qual é um dos instrumentos mais poderosos para que você possa perdoar uma pessoa que ontem foi uma salvação e que hoje virou uma tribulação? A gratidão. A gratidão. A gratidão. A gratidão é um instrumento de Deus na nossa vida, porque nós não podemos esquecer o bem que as pessoas nos fizeram. Nós não podemos deixar para trás o bem que as pessoas nos fizeram, e muito menos o bem que Deus nos fez. Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga a seu santo nome. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então nós não podemos esquecer o que Deus já fez por nós. Nós não podemos esquecer as pessoas que Deus, nosso Pai, colocou no nosso caminho. Nós não podemos esquecer da onde Ele nos tirou. E nós temos que voltar, sim, aos pés do Senhor, para agradecer e para honrá-lo. Amém ou não amém? Porque se você leva uma vida sem gratidão, se você caminha na vida sem ter a gratidão, você pode até mesmo atravessar a vida curado. Eu não acredito que a lepra voltou naqueles 9. Eu não acredito. Mas só o que ganharam foi a cura da lepra. E nós podemos sim ser curados por Jesus e nunca dar um abraço pessoalmente nele na eternidade. Nós podemos sim ser transformados por Jesus e conquistarmos coisas grandes nessa terra, sem nunca ter entrada no céu. Por quê? Porque muitas vezes a misericórdia de Deus derrama sobre nós uma bênção, que pode sim gerar em nós a gratidão, que vai trazer para nós a salvação. Muitas vezes nós não percebemos quanto a nossa natureza almática e caída, ela nos tira da presença de Deus. Porque existem coisas, por exemplo, eu sirvo a Deus hoje por um único milagre que eu recebi. O restante eu vou ter que servir na eternidade, porque só a cura do pastor Júlio, quando eu cheguei com ele morto, que todo mundo desenganou, e que Jesus Cristo deu a vida por ele, eu ainda não consegui agradecer a Deus por esse milagre, da maneira com que ele merece ser exaltado. Porque eu poderia ter um filho morto, e Jesus me deu essa graça. Então, veio a Paula, eu vou ter que passar mais uma eternidade agradecendo. Aí veio o Samuel, mais outra eternidade agradecendo, mais outros milagres, outra eternidade, porque para mim, eu ainda não consegui agradecer por esse milagre. Só por esse. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós somos, tem uma música, né? Não sei se veio na minha cabeça agora, eu vou falar, mas tem muitas vezes que nós somos esquisitos, né? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer, mas não consegue reter nada do que tem. Por quê? Porque quando a gente não tem gratidão, as bênçãos fogem. Sabe de que maneira você pode estar curado e não estar com a bênção? Porque você pode estar curado e não estar em paz. Por quê? Porque nos falta agradecer. Nós muitas vezes queremos sempre receber de Deus, mas a gente não pode só querer receber de Deus. Nós precisamos entregar para Ele. Sabe? Muitas vezes a gente pensa
que é Deus que tem que colocar no altar da nossa vida as bênçãos. Pelo contrário, é nós que somos oferta no altar para Ele. É nós que temos que nos prostrar diante dEle e agradecer por Ele, e agradecer pelas pessoas extraordinárias que ao longo da vida Ele usou e que se permitiram ser usadas para colocar a mão na boca do inferno para tirar você de lá. Nós precisamos aprender a oferecer a nossa vida em gratidão a Deus, como esse samaritano. E veja bem, ele não era um judeu, ele era um samaritano. Ele não estava envolvido com o judaísmo, ele não era um religioso, porque às vezes os religiosos, eles têm tanta religiosidade e eles têm tanta justiça própria, que eles não conseguem entender o que tem que ser o coração de um verdadeiro homem de Deus. Ele tem que ser grato. E quando Jesus nos salva, quando Jesus nos cura, nós carregamos um milagre dentro de nós. Eu tenho centenas de crianças, mas centenas de crianças, que ao longo do meu ministério foram curadas de asma. Porque quando Cristo fez um milagre em mim, quando Cristo me deu a vitória sobre o meu filho, estendeu essa unção, e eu pude sim orar por centenas de crianças, orar por crianças que estavam na UTI, orar por crianças que estavam desenganadas, e graças a Deus, aqui no nosso ministério, olha, uma igreja desse tamanho, eu não vejo crianças, e se tiver, traz para mim orar, porque eu vou orar, eu carrego essa unção. Espírito de asma não fica nas crianças da nossa igreja, em nome de Jesus, porque eu carrego essa unção, eu sei o que é a dor de ver uma criança morrendo noite e dia. Quando Deus nos dá um milagre, quando Deus faz algo em nós, Ele ativa em nós esse milagre para que a gente possa levar para outros. E a verdadeira felicidade, verdadeiramente não está em receber. A verdadeira felicidade está em dar, está em ser um socorro, está em estender a mão. E é por isso que as pessoas vivem infelizes dentro da igreja. É por isso que as pessoas vivem insatisfeitas dentro da igreja, porque sempre nós queremos receber algo a mais, uma atenção melhor. Nós queremos receber visitas, nós queremos receber abraços, nós queremos receber mais bênçãos, nós queremos receber uma palavra que fale ao nosso problema. Eu vim hoje, domingo, na igreja, e eu estou com um problema na minha família, e a pastora está falando sobre gratidão. Eu vim hoje na igreja, e a pastora estava orando em línguas aqui, porque era o pastor que ia pregar. E eu comecei a orar em línguas aqui, não fui nem orar, falei, Senhor Deus, me dê um tema, me mostra o que o Senhor tem para hoje. E fiquei orando e buscando de Deus. Falei para a Sheila, né? O pastor está sem voz por causa do retiro. Então eu tenho que o Senhor me dê algo para mim falar com o povo. E Deus me trouxe esse tema, gratidão. E Deus está esperando. Sabe por que eu sirvo? Por gratidão. Sabe por que a pastora Lu serve? Por gratidão. E o pastor Sandro serve? Por gratidão. E por que você serve? Por gratidão. E você, Coferai? Cristo mudou o rumo da tua vida. Gratidão. A gratidão é o combustível da satisfação. A ingratidão é o combustível da tristeza, da depressão e da angústia. Por quê? Porque não tem o que venha satisfazer aquele que tem um coração ingrato. E digo mais para você, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, querido, Deus demonstrou um poder sobrenatural na sua vida. Deus demonstrou um poder sobrenatural na sua vida, para que através de você, centenas de pessoas sejam libertas, aleluia.
centenas de pessoas sejam transformadas no casamento, centenas de pessoas sejam livres da depressão, centenas de pessoas sejam alcançadas dos vícios, das drogas, centenas de pessoas sejam libertas das angústias dessa vida. Por quê? Gratidão. E outra, Cristo Jesus, Ele não quer um coração egoísta em nós. Nós não podemos ser egoístas. Muito obrigado, Senhor, aleluia. Mas eu não sinto dor de maneira alguma com uma mãe que está com uma criança morrendo de asma no meu colo. Eu não sinto dor de forma alguma com um casal que está pronto para se separar, porque quando nós nos convertemos, nós estávamos à beira da separação. A Genilda sabe que ela viajou para São Paulo comigo, eu conversei com ela, falei, Genilda, eu não sei, que vai cedo nós dois. Isso quando o Júlio tinha 1 ano de idade. Jesus salvou meu casamento. Como que eu não vou ter misericórdia? Quando chegou o Anselmo com a Cris, com o casamento destruído, eu pude entregar para eles. Por gratidão ao que Deus fez na minha vida, eu levantei um líder de casal extraordinário, que por gratidão está trabalhando na vida de outros, e ele não fica bravo se eu não telefono para ele. Sabe por quê? Porque ele está rendendo graças a Deus até o dia de hoje, por ter sido liberto, e ele tem outros para ajudar. Levanta a tua mão que eu quero dizer para você uma verdade. Existem outros que Deus está colocando no teu caminho, existem outros que Deus está colocando para que você manifeste a graça, e há muito mais felicidade em servir do que ser servido, em dar do que receber. Há muito mais alegria em ser a bênção do que querer receber todas as bênçãos. 10. E dentre os 10 leprosos que foram curados ali, tinha religiosos, porque Jesus os mandou para quem? Jesus os mandou para o sacerdote, porque era costume, quando um leproso era curado, ele era jogado para fora da cidade. Olha como era dura a lepra. A pessoa com lepra, ela não podia viver na cidade. Ela era jogada para fora da cidade. Ela era jogada para longe da sua família. Ela não podia nem chegar perto da família. E eu vejo que uma das coisas mais terríveis que tem, né? Eu trabalho com drogadição, hoje eu estou bem feliz. Eu estou vendo um monte de gente aqui, vendo o Márcio ali, vendo ali o atleticano mais bonito do Brasil, o Arthur, né? Está aí toda a minha manaiada, aí está aqui até o meu zóio de banha está ali, ó. Está ali, ó, tantos que estão hoje visitando a gente aqui, ó. Quero ver quem mais. Aqui está a turma que saiu agora ali, ó, Claudino, né? Maravilha, quero ver quem mais. Tem mais alguém que eu não vi para depois ficar, pastora, só não falou do meu nome. Mas tem essa. Ah, tá lá, ó. Olha lá o Jefferson com toda a família lá, que coisa de... imagina, eu não falo careca. Deus o livre, né, João? Está bonito, hein, cara? Está bonitão, hein? Famílias e mais famílias. Gente linda e amada, que a gente pode ministrar. Mas eu falo para vocês, vocês são os guerreiros que Deus quer levantar, porque há centenas de milhares que estão morrendo hoje e que precisam de você. Porque essa senhora com 60 anos, né, Jamil, você também está aqui, né? Esse aí, esqueci do Jamil. Né? Essa senhora de 60 anos já não tem mais o pique, né? O Arthur também, estou te vendo aí, Arthur. Estou te vendo, Arthur. Essa senhora já não tem mais o pique. E é Deus, Ele se multiplica na gratidão. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Eu não tenho o que oferecer a Deus? Tem sim. Oferece a tua gratidão. E sirva ao Senhor com ela, levando Jesus a outras pessoas. Aí eu falei, Deus, me dê mais um exemplo de gratidão na Bíblia. E Deus me mostrou Noemi. Noemi era da tribo de Judá. Noemi era temente a Deus. Era uma mulher íntegra. E com toda certeza, uma boa sogra.
cuidava muito bem das suas noras e também dos seus filhos. E houve muita fome em Belém, era a terra dela, e ela, por conta da fome, seu esposo resolveu ir para Moabe, ali para poder sustentar sua família diante daquela calamidade que estava. E aquele lugar não foi de sustento, foi de mais calamidade ainda, porque Noemi, ela acabou perdendo o marido e os 2 filhos morreram. E a mulher, não é a mulher que não tem um homem para sustentar naquele tempo, ela estava abandonada à própria sorte. Ela teria que ter um homem que resgatasse, de alguma forma, a honra do seu marido, para que ela pudesse ter direito de sustento. E ela não tinha ninguém, porque tudo que ela tinha, ela perdeu. Aí ela chegou para as 2 noras, Ruth e Ofra, e disse para elas: eu vou voltar para a minha terra, e vocês voltem para a parentela de vocês, e fiquem com a parentela de vocês. Ofra disse: tudo bem, eu vou. Esqueceu da bondade, esqueceu da idade, esqueceu do carinho que recebeu, simplesmente abandonou a sogra e foi para junto da sua família. Já Ruth, ela disse: não, eu não vou deixar a senhora sozinha. Não, eu não vou abandonar a senhora sozinha. A senhora perdeu seus 2 filhos, a senhora perdeu seu esposo. Eu sou a única família que a senhora tem, e agora onde a senhora for, eu vou com a senhora. O seu Deus será meu Deus, e nós vamos caminhar juntas. Caminhar com uma viúva era dizer: eu vou passar fome com você. De verdade? Caminhar com uma viúva era dizer: se você padecer, eu vou padecer junto com você. Se você sofrer, eu vou sofrer junto com você. Por quê? Porque ela não tinha de onde tirar nada. E quando ela volta para a sua terra, ela vai para um parente dela chamado Boaz. E aí ela coloca Ruth para trabalhar na colheita de Boaz. Para você ter uma ideia, olha aqui, ó. Levanta a tua mão assim, faça assim para mim, que eu quero ver se você está me ouvindo. Para você ter uma ideia, Ruth é resgatada por Boaz, e resgata também a Noemi, e se casa com a sua nora, e eles têm o primeiro filho, que é dado para Noemi como se fosse filho do marido dela. E esse menino era o que ia cuidar da velhice dela. Ela foi restaurada, ela foi colocada debaixo de dignidade. E quem era esse menino? Esse menino era pai de Jessé, avô do rei Davi. E essa mulher, a Ruth, a mulher grata, a mulher que reconheceu o amor, a mulher que serviu, a mulher que arriscou a vida, é uma das mulheres citadas na genealogia de Jesus. Aonde a gratidão pode nos levar? Que esperança tinha aquela moça viúva? Mas pela gratidão, pela honra que ela estava dando, pelo cuidado que ela estava dando, ela faz parte da história do nascimento do Salvador da humanidade. Boaz foi um tipo de Deus, né, resgatando e cuidando delas, mas ela geraria alguém, que geraria alguém, que geraria alguém, que geraria Maria, que geraria Jesus. Aleluia, aleluia. Gratidão, gratidão. Os espias uma vez entraram para conhecer a terra prometida, e eles foram detectados e queriam matá-los, e eles foram escondidos por uma prostituta chamada Raabe. Ela era uma prostituta, ela vivia na prostituição, mas ela salvou a vida deles.
ela salvou a vida deles. Eles não julgaram quem ela era, eles não criticaram o que ela fazia, mas quando Israel veio para tomar a cidade, a casa delas foi poupada por gratidão. Gratidão por ela não ter permitido que matassem os servos de Deus naquele lugar. E sabe o que? Raabe, pasmem vocês, é a segunda mulher. É uma moabita que não era judia, que é citada, que é Ruth, e uma prostituta, que é citada na genealogia de Jesus. Por quê? Pela coragem que ela teve de receber e proteger aqueles que vieram da parte de Deus. Com certeza a sua vida foi totalmente transformada, porque a partir do momento em que Jesus nos toca, e que nós agradecemos pelo toque do Espírito Santo, nesse momento a nossa vida é transformada. Você sabe, querido, que o que falta para nós muitas vezes, para que o nosso coração seja feliz, lutas todos nós vamos ter, e Deus sabe o quanto muitas vezes temos que atravessar de batalhas. São vales e mais vales de batalha, de luta. Existem processos na nossa vida que são terrivelmente dolorosos, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que em todas essas lutas, todas essas batalhas e todos esses processos, nós somos o que mesmo? Sabe quando nós vamos perder um processo? Quando nós esquecemos de agradecer por aquele que nós vencemos. Porque o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, e o mesmo eternamente. Então, pastora, por que é que eu hoje tenho mais luta do que no passado? Ué, porque você já está maior do que no passado. Quando eu comecei, a minha vida ministerial era na cozinha da minha casa, com 26 pessoas. Hoje eu tenho a igreja, os pastores de cobertura. Hoje eu tenho o Instituto Yadar, tem a Associação Tempo de Milagres, tem 2 projetos. É lógico que eu cresci. E se eu cresci, a minha batalha cresce também, porque eu vou conquistar territórios ainda maiores, e eu declaro que no nome de Jesus já estão conquistados territórios maiores, porque as lutas que eu tive no passado, pode ter certeza, podem parecer menor, mas eram maiores, porque naquele tempo eu não estava adestrada para a batalha. Aquele tempo eu não conhecia a guerra, aquele tempo eu não conhecia as astúcias do inimigo, aquele tempo levava tempo para me suportar, e eu vivia muitas vezes enferma e doente, mas hoje não. Hoje eu fui preparada para a batalha, e em nome do Senhor Jesus, eu começo a agradecer por todas as histórias do passado, por todas as coisas que se levantaram no passado, por todas as dúvidas. Porque quando você é um visionário, você é uma visionária, as pessoas não enxergam o que você enxerga. As pessoas enxergam a luta que você está passando, mas não enxergam para onde você está indo. Eu sei para onde Deus está levando essa casa. Eu sei aonde Deus vai colocar o ministério de recuperação de drogados que eu estou comandando. Eu sei o que Deus vai fazer. Eu sei. Então as pessoas olham a luta, mas eu olho o destino, e eu sei o que Deus vai fazer, eu sei o que Deus quer, eu vou correndo atrás, em nome do Senhor Jesus, e eu sei que mais hoje ou mais amanhã, todos saberão quem é que fez isso. Amém? Amém ou não amém? O que eu digo para vocês? Não fique medindo o tamanho de luta. Se a luta é grande, é porque você cresceu. Aleluia. Se a batalha cresceu, eu lembro uma vez uma pessoa que estava devendo 20 mil reais e chegou chorando na minha frente com 20 mil reais de dívida, e eu disse: mas para de chorar, homem, que logo você vai estar com um compromisso de 400 mil
1 milhão. E chegou um dia que ele disse para mim: eu tenho um compromisso para pagar de 1.200.000 reais, pastora. E veio a pandemia, eu não sei como vou fazer. Falei: lembra daqueles 20? Ele disse: lembro. Do mesmo que proveu para os 20, é o mesmo que provê para 1.200.000. Amém? Só que aumentou a soma, de 20 para 1.200.000, né? Mas ele já estava muito mais tranquilo com 1.200.000 do que ele estava com aquele 20. Por quê? Porque ele já foi adestrado para a batalha. É isso que você precisa. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Recorde de todos os benefícios. Recorde dos milagres. Lembre dos milagres. E se você não tem motivo hoje para ser grato, entre aspas, olha aqui para mim, entre aspas, lembra do livramento do passado. Lembra? Lembra quando Deus salvou teu filho? Lembra quando Deus te curou? Lembra quando Deus te socorreu no vale da angústia? Lembra? E volte a agradecer por aquilo que Ele fez. Sabe por quê? A gratidão vai pôr na tua descendência o DNA de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Por que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por gratidão. Cristo o salvou da mediocridade, de uma vida sem significado. Ele morreu agradecendo e louvando a Deus pelo privilégio de apanhar e morrer por Ele. Qual tem que ser o sentimento que norteia a nossa vida, que caminha conosco? Sempre gratidão. Sempre gratidão. Gente, nós temos que ser gratos. Eu sei que está passando pela tua cabeça aí, mas eu vou ser grata porque desde que eu fui para o ventre da minha mãe, ela já tentou me abortar, mas não conseguiu. Seja grata. Eu nasci, aleluia! Eu estou aqui para causar, e eu vou causar impacto nesse Brasil, em nome de Jesus. Ei, mas você deve ser daqueles apressados que chega fora de hora. Não foi planejado? Você não foi planejado pelo teu pai e pela tua mãe, mas Deus não podia perder aquela chance, só tinha aquela, meu filho. Ele, vai lá, que é com você que eu tenho o projeto. Você nasceu, você está aqui. Agradeça a Deus, aleluia. Agradeça a Deus, seja grato a Ele, porque coisas grandes nascem de um coração agradecido. É a gratidão que faz com que, meu Deus, vou adorar a Deus. Como que eu adoro a Deus? Como que eu adoro a Deus? Qual que é a primeira coisa que a gente fala quando vai adorar? Obrigada. Obrigada. Obrigada por quê? Estou no meio de uma prova, no meio de uma luta que parece que não acaba. Obrigada por quê? Por me dar condição de permanecer firme, inabalável, cheia de fé e perseverança. Oh Deus, às vezes os inimigos olham e dizem: até quando? Mas sabe que? Obrigada, Senhor, porque o inimigo pensa que eu caminho sozinha, mas obrigada que no momento dos ventos fortes, o Senhor está me carregando no seu colo. Graças. Graças. E sabe, se nós temos que reclamar de alguma coisa, se nós temos que estar insatisfeito com alguma coisa, você quer que eu te diga do que você tem que ficar insatisfeito? Levanta a mão aí. Quem quer que eu diga? Fique insatisfeito com o nível de serviço que você presta para Deus.
Fique insatisfeito com o nível de gratidão que você dá ao Senhor pelo bem que Ele te fez. Fique super, mega insatisfeito e se revolte com todas as forças do teu coração pelo tempo que você gasta com Deus na sua casa em oração. Porque se você se revoltar e se você ficar bravo com as coisas certas, não há limites para aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Uma coisa é conhecer Jesus. Outra coisa é ser salvo por Ele. A gratidão é a porta da salvação. Eu não quero só ser curado. Eu não quero somente ser transformado. Eu não quero apenas prosperar. Eu quero escutar um dia: entra, filha bendita, para o gozo do teu Senhor. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Que coisa boa. Que bênção. Eu estou sentindo tanto a presença de Deus. Nós muitas vezes queremos que as pessoas reconheçam a gente. Que as pessoas valorizem a gente. Mas você sabe que existe um princípio bíblico que não vai mudar nunca. Você será medido na medida que mede. Se você não reconhece a ninguém, não será também reconhecido por ninguém. Se você não honra ninguém, se você acha que o mundo está devendo para você, eu sinto muito, mas não se colhe da onde não plantou. E por que nós perdoamos pessoas? A Rafa sabe. Na inauguração da igreja, eu citei pessoas que não falavam comigo há 10 anos. Na inauguração dessa igreja, elas não falavam comigo há mais de 10 anos. Eu citei o nome delas, eu registrei o nome delas e eu agradeci por elas. Me perguntem por quê? Porque há 10 anos atrás, elas foram extraordinárias na minha vida. E se elas não tivessem estado comigo há 10 anos atrás, eu não teria inaugurado em 2017 essa igreja. Vocês entenderam? É verdade. É verdade. E por que não consegue perdoar ninguém? Porque é engraçado. Sabe o que nós somos? Quem quer saber o que nós somos? Diga amém, eu quero. O resultado do que nós resolvemos guardar. Eu procuro, de todas as pessoas, procurar guardar o que ela tem de melhor. Eu procuro algo bom em cada pessoa. Se a pessoa fez 3 coisas para me envergonhar, eu procuro encontrar uma que me fez feliz e eu guardo a que me fez feliz. Mas a maioria das pessoas, às vezes tem gente que lhe fez 100 coisas boas, mas fez uma ruim, ou aos teus olhos ruim, e aí o que acontece? Joga as 100 boas para ficar cultuando uma ruim. Eu quero dizer para você, olha para mim, eu quero dizer com o coração tranquilo e em paz. O meu coração não é depósito de lixo de ninguém. Aqui eu guardo as coisas boas. As coisas ruins eu entrego para o meu Senhor. Mas pastora, você consegue abraçar quem te feriu? Eu consigo. E você consegue amar? Claro que eu consigo. Por quê? Porque eu não esqueço do bem que aquela pessoa já me fez. E você quer saber de uma coisa? Sabe o que nós precisamos na vida para prosperar? De um inimigo. Verdade?
Se você não tem um inimigo, se arruma um inimigo no serviço, você vai estudar, você vai se aperfeiçoar, você vai fazer curso, você põe a barba de molho, sim ou não? Porque você não quer perder teu lugar, quando vê você se aperfeiçoa, sim ou não? Quando você não tem inimigo, muitas vezes se acomoda na vida. Então, quando Deus permite que um inimigo chegue na nossa vida, porque tem gente que não tem nada para a gente agradecer nela. Tem gente que você vai olhar e dizer, essa pessoa só chegou para causando uma desgraça na minha vida. Que nada, chegou para colocar você no prumo, chegou para levantar a tua vida de oração, chegou para trazer de volta você para os caminhos do Senhor, chegou para você aprender de novo o que é o poder do sangue de Jesus, aleluia, aleluia. Você sabia que mais vezes o inimigo te traz a presença do que teu amigo? Porque às vezes você encontra amigos no mundo que te levam para longe de Deus, mas quando você bate de frente com um inimigo perseverante, você acaba correndo aos braços do Pai, sim ou não? Você sabe o que promoveu o rei Davi? Não foi o melhor amigo dele, pelo contrário, Davi tinha uma vida terrível. Davi era rejeitado pelo pai, Davi ficava no pasto. Você vê que Samuel foi ungir o rei, e o pai disse, não tem mais nenhum filho aqui, porque ele tinha esquecido um no pasto. O cuidador de ovelha estava lá no pasto, ninguém dava valor para ele, e quando ele chega, né, nenhum amigo apresentou, esse é o filho de Jessé, esse foi o que o profeta Samuel derramou azeite na cabeça. Pelo contrário, insultaram ele. Mas tinha um gigante de 2,90 m, eita Deus, que ele olha para aquele gigante e diz, chegou a hora da minha promoção. O que você paga para quem derrubar esse gigante aí? Vai casar com a filha do rei e a família vai ser livre de imposto. Falei, é comigo mesmo, eu vou derrubar esse incircunciso, amém? Ele vem contra mim com espadas e lanças, mas eu me levanto contra ele em o nome do Senhor dos Exércitos. E sabe o que aconteceu? Davi, por conta daquele inimigo, você acha que Davi depois não agradecia a Deus por ter posto Golias no seu caminho? Agradeça pelos teus inimigos, Deus está querendo te promover. Você sabe que quando o inimigo se levanta, você fica em evidência, e quando Deus te dá a vitória, você é promovido, aonde quer que você esteja. Só não entre na conversa do inimigo, amém? Não entre na conversa, seja grato a Deus, e diga, Senhor, como que eu devo agir, de que maneira eu tenho que lançar a pedra. Quem é a pedra? Cristo, porque essa vitória já está garantida para você, já é tua, garantida para você. Levanta a tua mão assim e diga, Deus vai me promover, aleluia. Sabe outra coisa, e aqui eu encerro, acabei. Sabe do que a gratidão nos salva? Jesus diz, a gratidão te salvou, né? Eu não sei por que às vezes a gente acha que merece as coisas. A gente acha que todo mundo tem que fazer as coisas para a gente. Eu não sei se é só comigo que acontece isso. Acontece com quem mais aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. As pessoas... Somos seres humanos, essa é a nossa humanidade, sim ou não? A gente quer que todo mundo faça as coisas para a gente. E tem hora que a gente começa a pensar que merece. Aí a gente começa a emburrecer, né? Começa a ficar emburrecido. Sabe o que acontece? A gratidão, ela tem o poder de nos salvar de nós mesmos. Porque quando eu tenho um coração grato, eu reconheço. E veja aqui para mim, preste atenção e veja se eu estou falando a verdade. A gente quer que as pessoas façam com a gente o que a gente não fez com ninguém. E a gente ainda pensa que a gente merece. Olha lá, os manais estão rindo. Que a gente merece.
Quer que eu diga uma coisa para você? O pior cego é o que não quer enxergar. Eu te digo, seja grato. Porque a única coisa que nós merecíamos mesmo, de verdade, vou falar um segredo para você. Deus escuta nossos pensamentos. Ele sabe o que nós pensamos. Antes que a palavra se forme na nossa boca, Ele já ouviu o nosso pensamento. E vou dizer um negócio. Os nossos pensamentos atraem consequências terríveis para a nossa vida. Temos que começar a repreender pensamento. Repreender pensamento. Porque muitos pensamentos que vêm são setas malignas para você. Para você não ser grato, para você não vencer o orgulho e ser manso e humilde de coração. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis o quê? Descanso para vossas almas.